Boa noite a todas, todos e todes. Hoje nós estamos aqui no programa Convergência das Cores. Eu sou Muniche, eu estou hoje substituindo o Carlos Magno, porque ele está com um problema, uma gripe muito forte, não é Covid, ele já foi fazer o atendimento ali no posto de saúde, fez o teste, mas não estava se sentindo muito bem, com a garganta muito inflamada, muito fechada, e eu hoje, então, estou entrando aqui para poder ter um papo muito importante com a Eliana, que é cidadã positiva, cidadã MAS, e ela vai também estar explicando toda a trajetória dela, né? E como vocês estão vendo aí, a temática do nosso programa hoje é sobre a questão HIV/AIDS, né? Uns 40 anos, quando estoura essa epidemia no mundo, né? E como que foi essa questão aqui para todos nós no Brasil e todo o enfrentamento. Então, vamos receber aí essa militante importante deste movimento, a Eliana Moura. Bem-vinda, querida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar desta live. Eu acho que é um assunto muito importante neste momento que a gente está passando pelo Brasil, principalmente pela questão de tantos retrocessos na área de saúde, né, que a gente está enfrentando. Eu sei que há uma questão na área da saúde, inclusive focada aí no atendimento às pessoas portadores do HIV, e a gente vai ter muito assunto, com certeza, né? Então, eu gostaria que você primeiro se apresentasse para as pessoas que estão aqui nos assistindo, quem é você, qual é a sua militância, e com você a palavra, querida. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Na verdade, o convite foi em dezembro, né? Que é o mês vermelho, mas a agenda estava meio complicada e a gente deixou para esse ano. E eu acho que é interessante também que se paute em outras datas, né? Que não dezembro o tema AIDS, que está tão invisibilizado e que realmente a gente só fala desse tema em dezembro. Então a gente tem que aproveitar outros espaços que consigam dar fala para a gente, né? Sem ser dezembro. Então, eu sou Eliana, sou uma mulher que vive com HIV há 25 anos, sou mãe de Isabelle, com 32 anos, e Matheus, com 23. Então, Matheus nasceu, já vivia, né, com HIV. Me graduei em serviço social, fiz uma especialização em direitos humanos. Hoje eu atuo como aconselhadora no CTA UAI, que fica dentro do Shopping UAI, naquele espaço ali estratégico, perto da rodoviária, Guaicurus, né? Onde se faz os testes de HIV, sífilis e hepatite B e C. Eu sou uma das profissionais que entrega os resultados. Também estou como pesquisadora no projeto Reconectando Vidas, da Fiocruz Minas, que busca dados, né, científicos mesmo com relação ao acolhimento das pessoas que vivem com HIV. E também estou como representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas aqui em Minas Gerais, e dentro da Secretaria Política também eu voltei para que a gente se fortaleça mais, que a gente está num momento realmente de muito enfrentamento, né? A gente teve algumas perdas e a gente tem que estar lutando, e mais do que nunca lutando pelo nosso SUS, que é o que dá a garantia de um tratamento, de uma assistência não só para o HIV, mas para a Covid, para tantas outras epidemias, né? Muito bem. Eu acho muito importante a gente trazer este tipo de debate, Eliane, porque eu faço parte do CELOS, eu faço parte da BGLT, né? Estou no comando de um setorial LGBT, no partido que eu estou filiado no momento, que é o PT, e eu vejo assim que as notícias que a gente ouve do alto grau de contágio por jovens, né, com essa questão do HIV. E eu acho que é importante a gente
rememorar um pouco essa história, né? Porque é um vírus que aparece há 40 anos atrás, e quando ele surge, ninguém sabia do que se tratava. Eu era jovem, pré-adolescente, eu me lembro de um costureiro famoso, o Nero, que ele chamava, que me parece que foi o primeiro ali que teve algo, mas que eles não sabiam do que se tratava, falava que era um câncer diferente. Você poderia nos contar um pouco essa história, né? Para que essa juventude que está chegando e que não viveu aquele quadro tão dramático, né? Que eu, pelo menos, vivi, com muitas perdas de muitos amigos, né? Sofremos muito preconceitos naquele primeiro momento da epidemia, né? Então, acho que é importante a gente situar o momento em que essa doença aparece, esse vírus aparece, e a trajetória dele. Você poderia nos contar um pouco sobre essa trajetória, né? Como se deu com você e como que você vê esse momento histórico lá atrás? Então, na década de 80, né, surgem os primeiros casos nos Estados Unidos, né, de pessoas com uma doença, com sarcoma de Kaposi, que é uma doença que aparece, né, que é um câncer, em pessoas com imunidade baixa. E aí foram se pesquisar, e aí depois foram aparecendo no mundo, no Brasil, enfim. E os primeiros casos que foram surgindo foram de pessoas, de homossexuais, tanto que no início da epidemia, né, chamava de peste gay, câncer gay, e que foi estigmatizado, que até então, até hoje as pessoas ainda acreditam muito que é doença de gay. E aí apareceram alguns profissionais do sexo, né, prostituta, usuário de droga, então ficou esse estigma em cima do HIV daquela época, né? Mas na verdade tivemos que desconstruir isso ao longo desses 40 anos para que as pessoas entendam que não é gay, não é doença de gay, não é doença de puta nem de drogada, é de qualquer pessoa. Tanto que está eu aqui, né? Que não sou gay, que não sou puta e não uso droga, que me infectei com um parceiro fixo. Então a gente tem que tentar até hoje mostrar para as pessoas, tentar tirar esse estigma da AIDS, né? Então, naquele momento, foi surgindo esses casos, pouco se sabia, começaram a se estudar, e no momento assim que as doenças estavam todas controladas, né? Tinha remédio para todas as doenças, assim, de infecto-contagiosas, e surge essa doença, e aí, que até hoje não se tem a cura, né? Para ver que é uma doença realmente que, que tem se estudado muito nesse tempo todo, mas que ainda tem grandes avanços em pesquisas de vacinas, tanto preventiva como outros medicamentos, né, para que as pessoas possam se curar, mas que ainda não chegamos definitivamente no resultado. O, que o boom daquele momento realmente foi porque a população de homossexuais que foram acometidas naquele momento pela doença era uma população com nível de escolaridade, nível social mais elevado. E já era uma população também que era mais politizada. Então começaram-se, né, começou os movimentos. E o movimento, o público, né, gay, eles têm uma importância assim muito grande para as políticas que se construiu desde aquela época, não só fora do Brasil, mas aqui no Brasil também, que já vinha se politizando, e no Brasil chega num momento de redemocratização, né? Após o golpe de 60, a gente estava já começando nesse período aí que os movimentos sociais estavam se fortalecendo, gay, de mulheres, movimento negro começou a se fortalecer, e aí veio a AIDS, né? E aí o movimento gay foi uma pauta que ele trouxe, e começou nesse momento aí a pensar nas políticas públicas, e aí vários profissionais também da área, academia, se juntaram para começar, para pensar em uma resposta efetiva,
né, para AIDS, porque as pessoas, que a gente não tinha perspectiva naquele momento, não tinha medicamento, não tinha nada, né? E aqui no Brasil, o que aconteceu foi o que nós realmente somos um povo muito solidário, né? E naquele momento, no início da epidemia, que as pessoas não tinham muito o que fazer, que iam morrendo porque não sabia como tratar, não tinha tratamento, a solidariedade que prevaleceu. E foi muito forte nesse momento, tanto que eu falo que eu sempre enfatizo dentro do movimento que a gente não pode deixar a solidariedade de fora nunca. A gente tem que continuar com esse sentimento de solidariedade, se ajudando, se colocando no lugar do outro, para que a gente consiga vencer a AIDS. Ainda é uma doença que mata. As pessoas que mais sofrem com relação ao HIV hoje são os pobres, pretos, né, que não têm muito acesso, assim como é no Covid também, que a gente vê que ainda morre, são pessoas pretas e pobres, que não têm acesso à saúde, acesso à informação. Então, a gente tem que ter esse sentimento de solidariedade e tem que pensar aí em como melhorar a resposta. Bom, e aí os movimentos foram se juntando, e aí o Programa Nacional de AIDS dentro do Ministério, né, começou a pensar em estratégias aí para a política de AIDS mesmo, né, na assistência e na prevenção. E a prevenção foi pensada, pautada sempre nos direitos humanos, respeitando a diversidade, a especificidade de cada um, e foi inovando, né? Nesse momento, o Brasil começou a inovar, pensando na redução de danos com relação a drogas, trabalhar a questão do sexo seguro, né? Da distribuição dos insumos. E a gente foi referência há muito tempo, né? Na resposta de AIDS mundial, e com um dos melhores programas do mundo. E na assistência, né? O SUS, que a gente tem hoje, né, e bancou isso, e banca até hoje, com serviços especializados que atendem as pessoas vivendo com HIV, com profissionais mais sensíveis, né, com perfil para atender esse público. E aí os medicamentos, né, que foi uma luta também no movimento, assim, para deixar bem claro, assim, tudo que conquistou foi luta, não caiu de graça, né, e nem achar, coitadinhos, eles merecem, não, foi luta. O medicamento para a lei, foi o Sarney que sancionou, né? Tiveram que ir para as ruas, principalmente São Paulo, que é a maior metrópole que a gente tem, que também tinha um programa bem forte, com militantes bem fortes. Eles fizeram várias manifestações para que a gente conseguisse ter um medicamento fornecido pelo SUS e que a gente tem até hoje, né? E que isso nos tranquiliza, porque são os medicamentos que nos fazem viver e viver bem, né? Não só os medicamentos, mas tem todo um contexto aí que a gente precisa pensar e falar. É interessante você fazer esse breve relato dessa trajetória, né? E a gente compreender o momento histórico que a gente estava vivendo. A gente vinha de uma ruptura de uma geração que estava pregando a liberdade, né? O movimento hippie, a liberação sexual da mulher, a chegada da pílula, né? Uma juventude totalmente em busca de se autoafirmar enquanto independente, quebrando milhões de padrões, né? A questão comportamental posta totalmente em xeque, né? E aí, quando a gente no Brasil, passando por uma ditadura, quando o mundo inteiro estava nessa revolução, né, uma população totalmente reprimida nessa questão comportamental, e aí, quando vem a abertura política e aquela juventude, e a população começa a poder se expressar, né, sexualmente, politicamente, com a arte, em todos os formatos, experimentar de uma forma mais libertário o ser e o seu próprio corpo, surge a AIDS, né? E foi um choque muito grande naquele momento, e ninguém sabia explicar nada, né? Eu lembro que as pessoas levavam talheres para os restaurantes, porque não, pega por talher, pega pelo prato. Se você sentar no ônibus, no lugar que está sentado tem essa doença, você pega. Então, virou um verdadeiro hospício à vida das pessoas durante um período, né? E o estigma, primeiro, né, de ser o câncer gay, a maldição, aí vieram os conservadores falando que era
era Castigo, um castigo de castigo. Deus, né? Então, foi um momento ali muito conturbado, muito complicado, né? E a própria população, essa que foi primeiro apareceu, né? E houve uma contaminação muito rápida, acredito que muito por conta dessa liberdade que estava se buscando naquele momento, experimentando, né? Essa população começa a se organizar mesmo em torno, porque eu lembro que a gente ia em velório toda semana, de amigos, conhecidos, pessoas Muitas morrendo, né? pessoas falam que tinham que alguns serviços, né, faziam encontros, né, a questão de conversar, porque não tinha muito. E aí toda semana tinha menos um, né, que ia morrendo, porque assim, não tinha muita informação, não se sabia muita coisa. E sem informação, o que é que acontece? O preconceito cresce, né? Até Cresce. hoje é o que eu falo, o que cura preconceito é informação. Então a gente tem que levar informação. Como que pega e como não pega, a gente tem que falar muito ainda, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas. E aí, como era uma doença muito nova que matava, né, que era letal, então as pessoas tinham medo de abraçar, de comer no mesmo talher, né, de sentar no mesmo, enfim, de usar o mesmo banheiro, tinha As tudo isso. manicures, tinha a coisa das mulheres levar, né? Isso demora um pouco, eu lembro que demora um pouco, porque eu acho que também não conhecer a doença, não saber de fato a forma da transmissão dela, foi um problema no início. A gente viu a questão das transfusões de sangue pelo pessoal que precisava de fazer Hemofílicos, né? hemofílico, a gente tem aí, né, o Enfio, e a família toda, né, foi nesse segmento, né? E lembro que o aspecto que as pessoas tinham que mostrava assim das pessoas era uma coisa muito assustadora, muito cadavérica, aquelas manchas, todo mundo muito magro, né? Muito É, sofrimento, né? E demorou muito assim para entender, né? E aparecer a primeira possibilidade de tratamento, né? E eu me lembro, Elaine, quando a primeira mulher a se declarar publicamente uma pessoa que é importante, que foi a Sandra Breia, que era sim. uma foi muito importante, né? Porque não, mulher não pega, É. né? Não E é ela foi doença de muito mulher, corajosa, né, naquela época de nós dar a naquela, cara, né, assim né? como Cazuza também foi de uma Um caso coragem. que foi logo depois dela aparece o Cazuza, né? E começa a aparecer os remédios, né? Então, a gente É, precisa de entender também um pouco que os primeiros remédios, eles eram muito agressivos, né? sim, sim. Você chegou a tomar aqueles remédios que você tomava 30 remédios por dia, que era uma loucura. Eu não cheguei a tomar essa quantidade grande não, mas o AZT e o DDI eu tomei na minha gestação. Uhum. E naquela época o consenso era iniciar o tratamento com CD4, que é a imunidade, abaixo de 300. E É. aí, como eu tinha uma qualidade de vida muito boa, com boa alimentação e tudo, sempre tive, então eu tive uma imunidade que segurou muito tempo o vírus. E quando eu engravidei, eu tomei, porque toda gestante tem que tomar para tentar diminuir a quantidade de vírus para não passar para o bebê, pelo menos durante a gestação e durante o parto, né? E a gente não pode amamentar, que também é uma forma de passar o vírus, o leite materno. E quando meu filho nasceu, suspendeu o medicamento, porque a minha imunidade ainda estava bem, bem alta, 700 e tal. E aí, quando começou a baixar, baixar, e a gente foi esperando até que chegou no 300, aí eu começo novamente com esses dois remédios. O AZT era um medicamento que deixava uma cor muito feia para as pessoas, sabe? Aquela cor que o Cazuza tinha, uma cor meio, sei lá. Sim. E o DDI, ele era um medicamento grande que a gente tinha que dissolver na água, dissolver totalmente, tomar. E aquele ficava um pozinho, sabe? Ele era muito ruim, muito ruim. Então, quando eu voltei, depois que eu ganhei meu filho, eu não consegui tomar mais remédios. Durante a gestação eu tomei, que eu acho que é aquela questão, né, da responsabilidade de não passar para o bebê e tudo. Mas depois eu não consegui tomar mais, e aí já estavam chegando outros medicamentos, que aí foram substituindo tudo. E hoje a gente está aí com medicamentos de ponta, né? Medicamentos Sim. bons que assim que a pessoa começa a tomar, ela fica indetectável, né? Que é quando está indetectável, que através dos exames não aparece, fica, não dá para a quantidade de vírus é tão baixa que não aparece no exame, né? Então a gente fica indetectável. Mas lembrando que indetectável eu não estou curada,
O vírus ele fica em esconderijos que ele tem, né, reservatórios no nosso corpo, de uma forma latente, digamos assim, e só esperando que a gente pare de tomar um remédio ou aconteça alguma coisa para ele voltar com força total. Por isso que a gente trabalha sempre a questão da adesão aos medicamentos, que é super importante para que a gente consiga manter o vírus lá quietinho e a nossa imunidade subir e a gente ter uma vida bem tranquila. Naquele período, eu morava em São Paulo, sabe, Elaine? E a comunidade ficava assim, muito atordoada, a gente via muitas famílias abandonavam os filhos, né, muito abandono, porque tinha muito medo de contagiar com os filhos, não posso abraçar, não posso beijar. E ali eu morava no Bexiga e tinha uma casa ali, que a Brenda Lee, ela abriu, Ela é acho que foi uma das famosa. primeiras casas, né? E foi tão interessante, assim, eu ajudei um pouco lá, levava a cesta básica que eu ganhava na escola que eu dava aula. Eu tinha muito medo de entrar na casa, olha a loucura, né? Porque a desinformação era muito, muito grande. Eu ficava com medo, assim, olhando, assim, assustado com aquele... que era muito, muito apavorante ver o estado das pessoas. E ela teve uma posição muito grande, muito importante, e não só ela, mas muitos militantes, né? Igual você falou antes, a importância da militância. Eu sempre coloco isso, né? A gente não conquista absolutamente nada porque um presidente é bonzinho ou o secretário de saúde é bonzinho. Não existe isso, né? Seja do campo da esquerda, seja do campo da direita, ou do centro. É luta, porque é disputa, né? Como foi difícil, né? Assim, o trabalho com a questão da camisinha, por exemplo, como prevenção. A igreja não admitia, né? E ainda existem muitos segmentos religiosos que não admitem. Então, isso são disputas e são brigas políticas, né? E você entrou nessa briga. Há quanto tempo você vem nessa briga pelos direitos e pela informação das pessoas positivadas? Então, eu entrei, quando eu comecei a minha militância dentro do movimento das cidadãs, a gente já estava, de uma certa forma, conquistando um espaço, né? A gente já tinha a questão dos medicamentos, já era lei, e a questão da prevenção estava sendo construída de uma forma bem bacana, respeitando a diversidade, como eu falei, né? E a gente tinha uma abertura muito bacana, a gente podia falar abertamente, a gente podia mostrar como que usar camisinha nas escolas, em todos os lugares, né? E o que a gente, dentro do movimento de mulheres, que a gente teve sempre que batalhar, foi a questão dos nossos direitos à saúde sexual e reprodutiva, que ainda as pessoas acreditam que quem vive com HIV não tem direito a uma vida sexual. E nós, mulheres, não podemos ser mães, não temos esse direito. Então, é uma bandeira que o movimento traz, né, para que a gente, que as pessoas, que a sociedade, os profissionais, todo mundo respeite esses nossos direitos. Se eu quiser ter filho, eu posso ter filho, tanto que eu tive meu filho, né, que nasceu sem vírus. A ciência está aí, bem evoluída, que consegue fazer com que a mulher tenha o filho e não passe o HIV para o filho. Quantos E anos tem seu filho, Elaine, para as pessoas entenderem isso? Qual é a 23, idade do seu filho? 23, 23? é. Firme e E forte ele, né? Saudável, firme e firme e forte. forte. Isso é E importante para quebrar um pouco esses estigmas, sim, né? sim, A gente dizer, olha, eu tive um filho, estava nessa condição, fiz o que a ciência pedia. É muito importante a gente afirmar o posicionamento da ciência e a gente seguir as orientações da ciência, né? Porque hoje a gente está vivendo esse mundo negacionista tão louco, né? Que você deu à luz a um menino numa condição, num período em que os medicamentos ainda não eram tão bons quanto hoje, ainda havia muitas incertezas, né? E o seu filho é um jovem de 23 anos, saudável, forte, né? Está aí vivendo. Isso é muito importante para a gente quebrar esses preconceitos, porque existe muitos preconceitos, existe. Quando eu né? engravidei, no local que eu fazia tratamento, que era onde eu esperava que eu não ia ter o preconceito, eu tive. O gerente me xingou, me chamou de responsável, que eu estava passando o vírus para outras pessoas. Na verdade, o que aconteceu é que eu tinha um parceiro
numa relação, o preservativo rompeu, e nesse momento eu engravidei, porque eu não usava outro método contraceptivo, porque eu achava que até então nem precisava, né? Se eu usava camisinha em todas as relações. E aí é o que a gente passa, sabe? Das pessoas, do preconceito, desse tipo de comentário, e que magoa, e que dificulta, né? Que a gente consiga lidar com o viver com HIV e resistir, né? Enfim. Mas Você, Elaine, você pega o vírus há quantos anos, né? E você pegou com o seu parceiro numa relação fixa, né? Que também eu era tinha. uma coisa que as pessoas falavam que isso não acontecia de forma nenhuma, né? Que era impossível, né? Pois é, Então, e é isso importante aconteceu contar um com pouco. nós mulheres, porque por acreditar nesse grupo de risco, nesse comportamento de risco, nós que não agíamos, não éramos desse grupo de risco, né? Enfim, esse comportamento que eles tanto falam aí, comportamento, enfim, é transar sem camisinha, né? Isso aí é uma vulnerabilidade. A gente não preocupava com isso. Até hoje as mulheres não preocupam. Dentro do CTA que eu trabalho, né, entregando resultado, muitas vezes as mulheres vão lá e aí elas vão fazer teste, porque às vezes o ginecologista pede para fazer e tudo, mas chega lá bem tranquilo. Ah, não, eu tenho parceiro fixo. Né? Então, essa é. E nunca faz teste, o parceiro, enfim. Mas a gente ainda tem muito que lutar, né? Com relação, principalmente, aos nossos direitos. E a gente, naquele momento, ainda a gente já estava com uma política, né, sendo implementada com olhares menos conservadores do que a gente tem hoje. É incrível, né? Como na década de 90, a gente tinha espaços, a gente tinha poder de fala, lugar de fala, muito mais com menos medo do que a gente tem hoje. Hoje a gente não está conseguindo falar. Eu não posso ir numa escola fazer um trabalho de prevenção como eu fazia. Eu não posso falar. Assim, a gente retrocedeu nesse quesito, tanto que hoje a gente não é mais referência da resposta da AIDS fora do Brasil, né? Como a gente era em muitos congressos internacionais, o Brasil era destaque por essa maneira que a gente começou a trabalhar a prevenção, a assistência como que foi sendo montada, né? E através do SUS, com profissionais que sensibilizavam com a causa, que tratam usuários de forma humana, que é o que o SUS preconiza, enfim, né? Mas a gente retrocedeu nessa questão, a prevenção não é feita mais da forma que era, os jovens não têm mais acesso da forma que tinha com relação às informações, as campanhas não são efetivas, né? Então a gente Não está tem num. campanha, né? Não, só mostra números, enfim. A gente não tem mais gel para distribuir. A gente tinha gel, a gente distribuía gel, e gel é um insumo importantíssimo que ajuda que não rompa o preservativo. Nós, mulheres, também precisamos de gel, porque a gente tem, no período da menopausa, a gente fica ressecada. E ressecada, além de doer a relação sexual, o preservativo pode romper, né? E a gente também pratica sexo anal, então é preciso gel para nós mulheres, porque o pessoal achava que gel é só para homossexual, né? Então, Uhum. assim, é outra coisa que a gente teve que desconstruir. Então, foi muitas coisas. E aí veio o preservativo interno, né? Que é o conhecido como preservativo feminino, mas lembrar que os homens trans também usam preservativo interno, então, para ser feminino, não dá para, né? Tem a questão dos homens trans, então é um preservativo que também a gente lutou muito para conseguir e divulgar, porque as mulheres elas não usam porque elas não conheciam. Então, a partir do momento que a gente foi divulgando, mostrando, e o preservativo interno, ele era de borracha nitrílica, que é um material que não é alergênico, como o látex, né? E aí, o que o Ministério faz? Ele não compra mais de borracha nitrílica, começa a comprar do látex. E para nós, mulheres, tem muitas mulheres que têm alergia ao látex. E como o preservativo é interno, e aí é pior ainda, né? A questão da alergia. Então, assim, a gente não tem mais espaço dentro do Ministério para diálogo, os movimentos não conseguem dialogar. O departamento de AIDS, né, que era programa, passou para departamento de IST, HIV, AIDS e hepatites virais, virou um departamento dentro do Ministério. Perdeu também o espaço, agora está dentro com outras doenças,
né, que é doenças crônicas, e ficou invisibilizado, só IST e outras doenças que agora não vou lembrar quais são, e a gente perdeu esse espaço, né, essa invisibilidade dentro do Ministério e dentro da mídia, tal, a gente não consegue mais falar. E o que acontece? É um crescimento desses jovens, né, que estão transando, porque a gente já foi jovem, a gente sabe como é que é, a gente quer ousar, a gente quer sair, a gente quer transar, a gente quer viver loucuras. Eles estão fazendo o que eu fiz, o que você fez, o que todo mundo fez, só que sem as informações da forma que teria que ser para eles. E aí, cada vez mais, assim, eu posso falar dentro do CTA que 80% dos resultados reagentes que eu entrego para o HIV e sífilis são jovens gays. Mas aí tem uma notícia boa, né? Que tem as novas tecnologias de prevenção. Dentro da mandala de prevenção tem a PEP e a PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição e a PrEP é pré-exposição. A PEP ela já está bem divulgada, embora muitas pessoas ainda não conhecem, mas ela já está bem estruturada dentro de Belo Horizonte, né? E eu acredito no Brasil, talvez no interior do nosso país, do nosso estado ainda tem algumas dificuldades, mas as capitais pelo menos já tem um fluxo bem estabelecido com relação à PEP. Então, teve exposição, seja através de um rompimento ou transou sem camisinha, até 72 horas procura um serviço de atenção especializada, onde faz tratamento de HIV, ou uma UPA, se for final de semana, ou um hospital, dependendo do local, para fazer a PEP. A pessoa vai fazer o teste, né? Se der negativo, ela vai fazer o tratamento com a PEP e tomar o medicamento por 28 dias para garantir que ela não se infecte com HIV, caso a pessoa que ela transou tenha HIV. A PrEP é pré-exposição. A gente ficou muito tempo aqui em Belo Horizonte, né? Sem as pessoas esperando e sem um serviço mais amplo, né? E agora a Belo Horizonte, desde o final do ano passado, ele ampliou o serviço e agora era só o CTR Orestinis, que era no Hospital das Clínicas, que fazia a PrEP, agora o CTR Sagrada Família, a URS Centro-Sul, que é na Savassi, e o Eduardo Menezes estão fazendo a PrEP também. Então, quem se interessar para fazer a PrEP, que pessoa que vê que tem exposições, e tem que ser o público, né? Público gay, homem que faz sexo com homem, travestis, profissional do sexo, e que tenham exposições nos últimos 6 meses, né? Que já realizaram várias PEPs, profilaxia pós-exposição, então elas entram no critério de realizar a PrEP, que é um medicamento que você tem que tomar todos os dias, caso você tenha exposição, o HIV você está protegido. Então, são tecnologias de prevenção combinada, que eu gosto sempre de focar, né? Porque eu atendo muitas pessoas que estão fazendo PrEP, ou que se não chega lá no serviço para fazer teste, que falou que transou com alguém que a pessoa falou que está fazendo PrEP e não ia usar camisinha, não precisava preocupar. Mas aí, para não esquecer que é uma prevenção combinada com preservativo, porque protege do HIV, mas está aí sífilis, gonorreia, clamídia, HPV e tantas outras DSTs, né? Que hoje a gente chama de IST, infecções sexualmente transmissíveis, e que está crescendo cada vez mais os números, infelizmente, por conta, né, das pessoas que estão em uso de PrEP e vão pegar as DSTs. Mas, enfim, o importante é que elas tenham acesso, que elas conheçam essas tecnologias de prevenção, além do preservativo, e que procurem o serviço para se informar e caso queiram começar a utilizar. Mas a PEP está aí e a PEP é muito importante também. É bem importante você trazer esses dois medicamentos que surgiram aí, né? Tanto a PEP quanto a PrEP, e isso disponibilizado no SUS, né? E gratuitamente para todas as pessoas, que também foi uma grande conquista, né? Uma luta muito grande, né? Dos Exatamente. movimentos. E aí, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Serra era ministro da Saúde, que a luta, a pressão social faz com que o SUS garanta os remédios naquele momento, né? Para todas as pessoas que estavam contaminadas, ali já sabia mais a respeito da doença, que não era o câncer gay, que era transmitido através da sexualidade, começa a aparecer diversos casos, né, de
de famílias, né, onde os casais estavam contaminados, a questão pela droga, né? Eu tive um irmão que teve o HIV, ele viveu muitos anos com o vírus, sabe? Ele acabou morrendo de AVC, morreu tem 5 anos atrás, mas ele tinha esquizofrenia, então também tinha essa questão dos pacientes com algum tipo de distúrbio mental, alguma doença psiquiátrica, a dificuldade de entendimento naquele momento, do diálogo e tal, mas a gente tinha muitas campanhas, né, Elaine? Muitas, Eliana, muitas campanhas governamentais do governo federal, explicando, orientando, ajudando, além dos movimentos sociais que nasceram. A gente recebia muito panfleto nas escolas, né? As igrejas teve Tinha um muito momento, material. as igrejas progressistas começam a trabalhar essa questão dentro dos seus grupos de jovens, né? E, e é importante aqui que a gente consegue isso e depois isso se torna mais fácil o acesso quando no governo Lula quebra a questão das patentes, né? Porque o remédio se torna um remédio que se pode fazer aqui no próprio país, com a quebra da patente. As quebras da patente foi um momento muito importante para o avanço e o controle, né, da epidemia ali, né? E E nem hoje a todas gente foram tem quebradas ainda, né? A gente tem ainda a hepatite, que é um medicamento muito sim, caro, que vem tentando também, e medicamentos novos que vão chegando. Isso aí é um processo mesmo, né? é um Mas processo de luta, né? já foi, no governo Lula, a gente já teve um avanço com relação a isso, só que agora a gente está novamente parado, né? E que a gente vem questionando bem mesmo é que precisam de chegar novos medicamentos, que já tem lá fora e a gente quer que chegue aqui para a gente também, né? Que é importante para que as pessoas tenham opções de tratamento caso aquela não sirva mais. Certo. E você estava falando, né, essa questão, né, desde que a gente tem esse governo que aí está, né, o Bolsonaro, principalmente, mas a gente percebe que desde 2016, com a destituição, né, com uma realidade agora confirmado pelo Barroso, que foi um golpe, né, a gente vê que a saúde pública, o SUS, vem sendo muito atacado, né, que a ideia era Bem, privatizar o SUS e acabar sim, com todos esses tipos de tratamentos, né? Sem olhar para as pessoas, para o ser humano, porque um tratamento desse, nos países onde não existe esse tratamento através do serviço público, são poucas pessoas que conseguem se manter vivas e conseguem fazer o tratamento, né? E a importância do SUS nessa questão da saúde pública, né? Como você traz aqui agora as doenças, né, transmissíveis sexualmente, como elas estão voltando por diversos fatores, eu acho que tem muito a ver com a desinformação, com a falta de políticas públicas para isso, que foi tudo destruído, né? E como que está o diálogo seus, você que faz parte deste grupo Cidadãs Positiva, com o governo federal? Vocês estão conseguindo ter um diálogo por exemplo, a Secretaria da Damares, que está envolvida a questão das mulheres? Como que está toda essa situação, né? O que nós estamos enfrentando? Vocês, mulheres, igual você falou, a questão do látex, isso é um absurdo, né? Porque a gente sabe que a parede da vagina é muito sensível, e a possibilidade de ter muitos problemas de irritação, e até outras doenças por conta de um tipo de um material desse, né? Como isso é cruel com a mulher. Como que você está vendo este momento que a gente está vivendo dentro deste assunto que envolve a sexualidade da mulher e do ser humano de um modo geral? então a gente foi perdendo espaço, né? A gente tinha a CNAIDS, a Comissão Nacional de AIDS, que eu fui representante do movimento por 2 ou 3, acho que 6 anos foi. E a gente levava as nossas pautas para que o departamento ouvisse, né? E tudo que eles, de novo, que eles iam trazer antes, eles passavam pela gente, que é uma instância consultiva e deliberativa, que na AIDS era. Então a gente tinha uma importância muito grande dentro do Ministério.
Então, tinha representação dos movimentos, da academia, de profissionais, do CONASEMS, enfim, de vários espaços importantes que estavam, né, representando ali naquele espaço. E acabou. Não temos mais aqui na AIDS. Então, assim, quando a gente já fica sabendo, já está lá acontecendo ou não acontecendo, né? E, igual tinha as redes sociais do departamento, já não tem mais. Enfim, a gente perdeu os espaços de comunicação. A gente começou a ser convidada, né, para estar junto, pensando, né, no Plano Nacional de Saúde Integral da Mulher. O Movimento da Cidadã esteve presente, também não teve mais nada. Então, assim, a gente não tem nada e os movimentos sociais não têm espaço para poder levar suas demandas, né? E a gente está aí, dentro dos nossos espaços mesmo, município, estado, tentando melhorar o que dá para melhorar dentro, né, da nossa região mesmo, porque dentro do Ministério a gente não consegue. O diálogo que a gente tinha antes, a gente não tem mais. A gente ainda tem pessoas chaves dentro do departamento que a gente consegue, sim, alguma coisa assim de informação, ou, né? A gente vai ter agora, em abril, o ENONG, que é o Encontro Nacional de ONGs e Movimentos, né, de AIDS. A gente já teve o EONG, que foi o Encontro Estadual aqui em Belo Horizonte. Depois tivemos o ERONG, que foi o Regional da Sudeste, mas foi totalmente online. E o que está previsto para ser o ENONG, que é o nacional, vai ser em Fortaleza, todo presencial, e com a ajuda do DCCI, que é o Departamento de Doenças Crônicas, né, na qual a AIDS está lá dentro. Eles vão ajudar, vão bancar algumas questões, e o governo de Fortaleza também. E aí aí sempre tem um representante, né? Se não for o representante, o diretor do departamento, ele manda algum representante lá para estar ouvindo as nossas demandas, mas a gente não tem muita resposta, sabe? A gente fica um pouco no vácuo de algumas questões e a gente, enfim, é um momento muito delicado mesmo. E que, assim, a gente vai ter que mudar esse contexto na urna. Mas, assim, não é só tirar esse atual governo, não. Reconstruir tudo isso vai dar muito trabalho. Então, a gente tem que estar preparado aí, porque a gente, para reconstruir, para trazer de volta o que a gente perdeu, e vai dar um trabalho danado. Então, a gente tem que segurar aí saúde mental, física, emocional, porque vamos ter trabalho. Mas, sim, só de não ter essa pessoa mais na presidência já vai ser um alívio, né? Eliane, esse ano é importante a gente trazer esse tipo de fala, né? Que esse ano é ano eleitoral e a gente tem que se preocupar mesmo, né? Porque não é só eleger um presidente que a gente acha que vai nos trazer benefícios e voltar com programas tão importantes como a gente já teve e que foi construído lá desde o governo Fernando Henrique Cardoso e que veio vindo, né? Uma conquista. Não é porque é do PT ou do PCdoB, PSDB, ou Tucano, não. Que era uma conquista porque havia abertura de diálogo com aqueles presidenciais. Exatamente. Nós éramos ouvidos, os nossos espaços estavam garantidos, participação, né? Conselhos. O Conselho Nacional de Saúde, assim, ele não, a gente está lá lutando, né? A gente tem representação do movimento dentro do movimento de AIDS e de mulheres dentro do conselho. E, assim, é como dar murro em ponto de faca, né? E eu tenho acompanhado, assim, eu acompanhei o ano passado algumas reuniões com o movimento de pessoas que fazem programas, né, que são profissionais do sexo, tanto homens quanto mulheres. Essa questão que você traz, tanto da camisinha como do gel, que antes eles tinham isso, que é o básico, né? Distribuídos gratuitamente, chegava nos postos de saúde, todo posto de saúde você encontrava, você tinha, né? Nas casas noturnas especializadas LGBTs, e também havia distribuição, nas saunas, né? Hoje você não vê mais gel em lugar nenhum, por exemplo. Às vezes faltam camisetas, às vezes tem saunas, a gente sabe que tem saunas aí pelo Brasil afora que estão vendendo, porque não recebe mais do Ministério da Saúde. Então, realmente, a gente vive um drama nessa questão
que envolve, né, o HIV, né, a AIDS, aí, o HIV, né, o contágio, etc, etc. E eu gostaria que a gente falasse um pouco mais, porque é um assunto que a gente tem que bater muito, sabe? A questão da PrEP e da PEP. Como que as pessoas podem se aproximar e ter mais informações? Onde elas buscam essas informações? Né? Porque, por exemplo, a PrEP, eu estou fazendo parte de um programa mundial, e aqui no Brasil a UFMG está envolvida, que é o teste da vacina da prevenção do HIV. Né? Então, já tem um ano que eu faço parte disso, né? E a gente recebe muitas informações a respeito desses medicamentos que já temos. E eles falam muito isso dos combinados, sabe? Os que você traz, da importância de saber os combinados aí. Mas eu militando no meio da juventude, e até mesmo pessoas mais velhas, sabe-se muito pouco, porque não há propaganda disso. A gente não vê na televisão onde eu vou, o que acontece se eu tomo, né? Tem muita gente que acha que se eu tomar PrEP, meus ossos vão ficar fracos, vou começar a quebrar tudo rapidamente. Eu já ouvi isso, não tomo PrEP não, porque fiquei sabendo que enfraquece os ossos, e aí meus ossos vão começar a quebrar tudo, vou ter problema ósseo sério e novo. Né? E profissional do sexo falou isso comigo, né? Então, a desinformação é muito grande, né? E não chega na ponta. Você Não poderia nos orientar chega. um pouco e conversar um pouco com as pessoas sobre o que você tem a dizer a respeito desses tratamentos? Ampliar um pouco mais. Então, acho que os movimentos sociais que ainda resistem, sobrevivem, têm um papel importante nessa divulgação. Os CELOS, o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, a Rede de Jovens Vivendo com HIV, a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo, a BGLT. Então, assim, nós temos um papel importante de estar levando essas informações e a gente leva, né, dentro das nossas redes sociais, dentro de, né, igual agora a gente está tendo aqui. Mas o que eu acho que seria mais importante as pessoas se testarem, procurar um CTA ou seu centro de saúde, né, se não quiser no CTA, que o CTA a gente vai ter informações sobre a PEP, sobre a PrEP, e aí a pessoa vai ver se ela se encaixa no perfil de PrEP, se ela vai querer, né, participar da PrEP, com as orientações de forma correta, né, sobre a prevenção combinada, que são estratégias que são importantes estar utilizando além da PrEP, que é a vacinação, né, tem as vacinas de hepatite B, de hepatite A, de HPV, para saber a idade, né, o público que tem direito. Então, procurar mesmo o serviço de saúde profissional, principalmente nos CTAs, que vão orientar e, se for preciso, coloca a pessoa numa regulação para começar a PrEP. A PEP não precisa, mas a PrEP precisa. E outras informações importantes que as pessoas precisam, né, de como pega, como que não pega, como sintomas de DSTs, tratamento de HIV, até mesmo é importante demais fazer o teste, porque as pessoas elas não fazem o teste, e aí às vezes está com uma sífilis, né, até mesmo HIV, e como está sem sintoma, aí descobre tardiamente. O que a gente vê muito, né, as pessoas ainda morrem de HIV, por causa do diagnóstico tardio. Preconceito ainda mata e diagnóstico tardio. As pessoas chegam e não dá tempo. Né? Infelizmente, os centros de saúde eles não pedem teste HIV. Eu questiono muito isso, sabe? Falando por Belo Horizonte, os profissionais ainda não têm esse costume. A gente tem que trabalhar isso aí para que tem pessoas que chegam para a gente, que são usuários de centro de saúde, que nunca foi pedido o teste HIV e tá, ou, geralmente mulheres, né? O parceiro está internado com HIV, aí mandam para a gente. Enfim, eu acho que é importante a gente buscar informação nos lugares certos, né? Então, nós que estamos à frente de movimento social, que somos lideranças aí de movimento social, é importante que a gente esteja levando, sim, essas informações, e às vezes a gente leva com muito mais propriedade, né, do que, infelizmente, muitos profissionais de saúde que não têm a informação, ainda tem preconceitos, né, ainda tem algumas dificuldades. Mas também os CTAs que estão, né, que é um serviço que está ali para atender e levar informação mesmo. E ainda vejo o perfil das pessoas que procuram PrEP ainda, Muniz, é gay, branco, cis, de alto nível de escolaridade, de alto nível, né, social.
E a gente tem que chegar nessa população que precisa, que são travestis, transexuais, profissionais do sexo, população periférica, aquele gay que mora lá no aglomerado, população preta, que não tem acesso à informação. Essa população é a mais vulnerabilizada de todas, né? E não estou dizendo que esse outro público não seja, mas é o público, é o perfil que a gente tem, que a gente tem que pensar que a gente está falhando, né? Por que a gente não consegue acessar esse outro público que também precisa muito de uma PrEP, que se expõe diariamente por várias questões, né? Que a gente não está aqui para julgar, mas que é importante que se tenha uma política, se tenha uma tecnologia de prevenção, que eles tenham acesso a ela. Eu só queria aqui que o Elton colocou a questão da variante do HIV, que a gente até conversou mais cedo, para a gente reforçar. Essa variante não é nova, ela ela surgiu desde a década de 80 junto com o HIV. Só que é uma variante que tem uma alta transmissibilidade e é mais forte, assim, né? Mais rapidamente as pessoas ela baixa, né, a imunidade das pessoas. Só que realmente não é para a gente se alarmar nem entrar em pânico, porque os medicamentos que a gente tem aí hoje combatem essa variante. Assim, a mídia ela ajuda muito, mas tem muita coisa também que, né, foi muito sensacionalista ao meu ver, né, aquela manchete ali, porque as pessoas pensam assim, porque a gente está com uma variante aí da Ômicron, né? Aí vem uma variante da HIV, todo mundo já fica naquela coisa toda. Mas assim, é uma variante que a gente já tem muito, não é nova, isso é importante entender, ela não é nova, mas que os medicamentos que a gente tem hoje, eles conseguem deter essa variante. Então, com relação a isso, a gente pode ficar tranquilo, porque senão as pessoas começam a ficar, né, com medo. A gente já está vindo de 2 anos de Covid, sem poder sair direito, nossos profissionais de saúde trabalhando igual louco, né, para dar conta e tudo mais. Mas a gente tem que ter cuidado mesmo, ler e procurar as informações de forma correta. Então, é só para a gente ficar mais tranquilo com relação a essa variante aí. Ela existe, mas que ela não é nova e que nem vai matar todo mundo, não, porque o medicamento que a gente tem aí vai deter ela também. A Muito bem. Marcilane, obrigado, Márcia. Obrigada pela participação também, Maria de Fátima. E a Maria de Fátima manda um parabéns aí para você, né? Importante a live com muitas informações importantes. Eliane, você é exemplo a ser seguido, parabéns pela militância. Obrigada aí, Maria de Fátima, por estar assistindo. Então, eu quero aproveitar essa brecha para pedir às pessoas para dar o joinha aí, né? Compartilhar e se inscrever no canal. Este canal aqui, Coletivo Alvorada, é um canal novo, recentemente novo, sabe, Elaine? Que a gente se propôs aqui, o Coletivo Alvorada, é um coletivo aqui de Belo Horizonte, a gente se propôs a abrir programas temáticos assim, sabe? Para dar voz às pessoas que não têm voz, porque a imprensa corporativa, chamada da tal grande imprensa, ela funciona muito em cima do sensacionalismo, igual você falou. Aí ela joga uma bomba para a sociedade, enquanto aquilo estiver dando audiência, ela está ali. Parou de dar audiência, ela esquece e joga para debaixo do tapete. Então, ela não faz esse trabalho que nós, que temos essa preocupação mais humanistas e não estamos comprometidos com o lucro, mas sim com a vida, que a gente tem, né? Por isso a importância de trazer você neste programa, de você poder conversar com as pessoas, né? Esse programa fica gravado no YouTube, ele depois é acionado muitas e muitas vezes. Nosso canal ele é indicado aí para vários movimentos que querem buscar alguma informação sobre algum tema, e aí eles vêm aqui, buscam e apresentam para as pessoas. Então, por isso que é importante toda essa sua fala, né? Você colocou aí dos centros. Onde é o centro que você trabalha? Qual que é o endereço? Qual o horário de funcionamento? A pessoa ela precisa de ter medo, de achar que ela vai chegar lá, todo mundo vai julgar, vai falar, olha, você é um pervertido, você não sei o quê, esses julgamentos absurdos, né? Porque as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo até de chegar nesses lugares, né? Então, nos conta um pouco como é onde é, e como é feito o acolhimento dessas pessoas, como que isso é tratado, para as pessoas não terem medo de ir fazer os exames necessários e as conversas que são importantes.
Antes de eu falar do CTA, eu queria falar aqui que o Elcio, que está participando, é o Elcio Norato, ele e eu, a gente modera um grupo de WhatsApp para pessoas vivendo com HIV, e pensando mesmo, né, porque na década de 90 a gente tínhamos várias ONGs, né, que recebiam recursos do Banco Mundial, e tinha um recurso que chegava para que essas ONGs pudessem estar fazendo esse trabalho de acolhimento, de prevenção para as pessoas vivendo com HIV, e eram trabalhos que tinham uma expertise grande, enfim. Só que o dinheiro acabou, né? As ONGs fecharam, não tinha outra forma delas se manterem, e aí as pessoas com diagnóstico recente ficam muito perdidas, né? E aí eu, o Elcio e mais alguns amigos, a gente montou o Grupo Vida, e o Grupo Vida ele pensa nessa questão mesmo de acolhimento e levar informação. Então, assim, a gente tem várias pessoas, não vou saber quantas pessoas tem, se o Souber, ele põe aí dentro do grupo, e a gente acolhe, sempre está chegando pessoas novas, né, para a gente fazer esse acolhimento, e dentro do grupo essa coisa de outras pessoas que vivem com HIV, né, são referências, vai se fortalecendo e levando informação de medicamento, quando tem dúvida, de tratamento, de vacina, né, da Covid. Então, a gente leva todas essas informações, e eles sempre participam também das lives que eu coloco lá. Então, assim, é muito importante. E a Marcilane Eliane, também. só uma coisinha, como que uma pessoa pode entrar neste grupo de vocês? Como, Ela pode. entre em contato com quem? Vamos colocar, o Alexandra da técnica, por favor, vamos colocar aí o contato para as pessoas saberem como participar deste projeto da Eliane. Passa para a gente aí que a Alexandra coloca aqui para a gente na tela também embaixo. Tá, eu vou passar meu contato, que é através, né, do telefone mesmo. E aí, Alexandra, se o Elcio quiser colocar o dele, aí também que ela coloca os dois para a gente, porque as pessoas entram em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente conversa, faz o acolhimento, explica mais ou menos como funciona o grupo e coloca as pessoas lá. E é assim que a gente faz. E o Elcio também é uma das pessoas, são 106 participantes, ele colocou lá. E o Elcio também faz esse acolhimento. E eu e a Marcilane, a gente tem um grupo de mulheres, só de mulheres, que às vezes as mulheres ficam intimidadas, porque o grupo Vida, ele é diversificado. Tem gays, tem héteros, homens cis, homens gays, mulheres cis, mulheres trans. Então, assim, tem uma diversidade, né? Dentro do grupo Vida. Mas aí a gente fez um de mulheres, a Marcelane até tem até dois, assim, e nesse a gente trabalha as questões específicas das mulheres mesmo, porque é o que a estratégia que a gente teve hoje, já que as ONGs não estão mais aí, é uma estratégia que a gente usa para que. Ah, eu sou a Aline também do Grupo Vida, lá o pessoal está participando. Importante. E aí a gente tenta fazer um pouco o que as ONGs faziam, e, igual você falou, a gente não pensa em lucro nem nada, a gente faz encontros presenciais, a gente faz festas de Natal, então a gente vai pedindo, tem alguns colaboradores que ajudam a gente nessas festas, geralmente na casa do Elcio mesmo, que a gente faz aí os nossos encontros presenciais, ficou parado por causa da Covid, a gente conseguiu encontrar no Natal, a gente parou de novo por causa da Omicron agora, mas assim, a gente sempre faz uma coisa quando a gente encontra, né? Igual o Natal, a gente pede se tiver algum sintoma gripal, tudo dentro dos protocolos mesmo, né? Para que a gente possa encontrar, porque é importante demais esse contato, né? Presencial, esse abraço que a gente sempre gosta de dar, e para fortalecer essas pessoas mesmo, que muitas pessoas, a família não sabe, ou sofreu preconceito dentro de casa, então é ali que ela se reúne, né? Enquanto família mesmo. Bom, aí eu falei um pouquinho do grupo, né, que a gente tem aí, e agora eu vou falar do CTA, que você perguntou, né? O CTA é o Centro de Testagem e Acolhimento, nós temos dois em Belo Horizonte, no Sagrada Família, que é na rua, ai, eu vou lembrar, não vou lembrar o nome da rua, mas é onde é o CTA, é o RS Sagrada Família, né? O plano Sagrada Família ali na Silviano Brandão, na rua que sobe ali. E foi o primeiro em Belo Horizonte, porque foi ali, porque foi identificado o maior número de pessoas vivendo com HIV naquela região, por isso que ali foi o local do primeiro centro de testagem de Belo Horizonte. O CTA Uai fica dentro do Shopping Uai, ali do lado da rodoviária. É um lugar estratégico pensado justamente para acolher essa população ali da zona boêmia, né, usuário de droga, população em situação de rua. Então,
e é central, né? Fácil para quem precisar. E o horário de funcionamento do CTA-UAI é de 9 às 6, mas a testagem é até às 5h30, porque tem um período de fazer leitura, tem a questão do aconselhamento. Se puder chegar antes das 5, melhor ainda, né? Porque às vezes com meia hora, chega às 5h30, são 20 minutos para fazer a leitura do teste, com 10 minutos eu não consigo entregar um resultado, principalmente se for um resultado positivo. Então, quanto mais cedo chegar, melhor. E o Sagrada Família é de 8, não sei se até às 19, mas podem depois entrar no site lá que vai ter as informações. O Sagrada Família tem um horário estendido, né? E o atendimento é igual nos dois CTAs. Faz os testes rápidos de HIV, de sífilis, de hepatite B e hepatite C, e depois a gente chama para entregar o resultado. São espaços que a gente pensa bem assim na questão do sigilo, que a pessoa não fica exposta, nenhum dos dois serviços tem uma exposição. O CTA UAI, ele fica no terceiro piso do Shopping UAI, né? E lá no fundo, então ninguém vê. E a gente, né, bate bem nessa tecla mesmo da confidencialidade, do sigilo e da não exposição, porque realmente as pessoas às vezes ficam constrangidas de estarem ali, né, fazendo teste, de o que vão pensar de mim, tudo isso mais, mas podem ficar tranquila. É um serviço que a gente, é um atendimento bem humanizado, né, e que a gente procura dar melhor atenção, com muito respeito, tanto o CTA UAI quanto o CTA Sagrada Família, que também vem nessa perspectiva aí de atendimento e de respeito à diversidade, ao nome social, a tudo que a gente, né, que nós movimentos pedimos e brigamos, a gente vem atentando a essas questões aí. Então, você traz aí, moçada, olha, que está acompanhando, temos o contato desse acolhimento para as pessoas que estão positivadas, um grupo onde você pode conversar, você pode trocar ideias, esclarecer, uma irmandade, na verdade, né? Por que isso eu acho muito importante? Que aí a gente entra nesse outro quesito. A gente falou muito dos tratamentos, dos acessos, as informações, mas como a Eliana falou no início, uma das coisas que mata muito em qualquer situação da vida é o preconceito. Né? Como a gente lida com a questão preconceito, né? E eu tenho uma casa de queijo aqui perto da minha casa que eu sempre vou lá, sabe, Elaine? Lá é uma figura que é do interior e tal, e eu estava conversando com ela sabe das minhas militâncias, ela virou para mim e falou que uma senhora muito pobre tem um filho que está com HIV, e que a psicóloga do posto de saúde falou com ela para ela não abraçar e beijar o filho dela, que ela pode pegar. Aí eu virei e falei assim, não é possível que uma psicóloga de um posto de saúde está fazendo isso. Eu quero saber que posto de saúde e que psicóloga é essa, porque eu vou denunciar. Porque a gente tem esses problemas hoje, que está muito aflorado no Brasil, essa falta de noção, onde está a religião com as suas crenças e onde está o atendimento público de saúde. Eu falei assim, só pode ser uma evangélica não são todos os evangélicos que são assim, a gente tem que entender, mas esses que estão nessa gana bolsonarista aí de criminalizar absolutamente tudo. Porque eu fiquei tão chocado, porque na altura do campeonato, um assistente de um posto de saúde, que é psicólogo, que tem que acolher, falar isso para uma mãe, não dá, né? Então, como a gente trabalhar isso, Eliane, além dessas denúncias, óbvio, né? Quando chega alguma coisa assim, às vezes eu estou em palestra, assim, alguma pessoa fala idético, aí né, dói também, que palavra assim, que muito pejorativa, né? Que a gente tenta sempre desconstruir, não é idético, porque coloca a pessoa como uma doença, da mesma forma que canceroso, ai, como é que chama aquela outra doença? Ai, esqueci, leproso, né? Então, assim, não usamos mais esses termos, são pessoas vivendo, né? Nem portador a gente usa mais, né? Portador de deficiência não é pessoa com deficiência, então a palavra portador também foi abolida.
E É aí, porque qualquer coisa que estigmatiza uma pessoa é ruim para a pessoa, né? e aí eu sempre gosto de orientar de uma forma bem tranquila, sabe? E com profissionais de saúde também, já ouvi várias coisas cabeludas, absurdas. Eles me ouvem muito, principalmente por eu ter uma visibilidade, e aí eles me respeitam muito por causa disso e não entremos em atrito. Eu sempre tento conversar bastante. Eu lembro que teve algumas profissionais de um local que eu estava, que elas falaram assim, mas você vai ficar atendendo todo mundo assim? Aí eu falei assim, vou, porque é a forma que eu gostaria de ser atendida. Por isso que eu vou atender as pessoas assim. Aí elas pararam para pensar, tipo assim, então a gente tem que ser também, antes de tudo, um profissional que tem uma empatia, né? Eu sofro muito com as histórias, principalmente história de estupro, de violência quando chega para mim. Eu sofro muito, é muito difícil lidar com a dor do outro, né? Nessas situações assim, mas nós, como profissionais, a gente tem que tentar ajudar, né? A gente tem sensibilidade, graças a Deus eu tenho, né? Porque não quero ficar com as pessoas que não que vê a coisa ali, tipo assim, nem, né? A gente tem muita sensibilidade, a gente sofre muito, a gente até chora, mas a gente tem que mostrar para os profissionais, não, a gente tem que ser um profissional que tenha um atendimento e uma escuta, né, que ajude aquele usuário ali naquele momento e que saia dali um pouco melhor, né, com o resultado, seja reagente para o HIV, seja, enfim, o que for. Mas é o que eu espero que o SUS preconiza também, né, dos profissionais da saúde. Só que a gente sabe que, infelizmente, tem algumas questões que pesam aí, né, questão religiosa é uma delas, não é só evangélico, não, eu já vi outras religiões também. Católicos, né? Tem os católicos mais conservadores, né? Todas É, o elas, conservadorismo está aí, né, em todas. todas as religiões. E aí tem o negacionismo também, que nesse momento também está muito difícil para a gente lidar, né? Que a gente tem que desconstruir, desmistificar isso aí, e tem que as pessoas têm que entender a importância que tem a ciência, que tem o SUS e que tem os profissionais de saúde, né? Dentro desse contexto todo. E aí é muito trabalho que a gente tem, eu sei que é isso. Então a gente tem que se unir, né? Nós, movimento social, é, nós, enquanto sociedade, nossos pares, né? E todas as pessoas que queiram ser parceiras aí, a gente tem que estar chamando para a luta aí, para a reconstrução que eu falei, que a gente vai ter a partir do ano que vem, que não vai ser mole. É isso aí eu quero que a gente converse um pouco mais, né? Porque a gente demorou muito para construir muita coisa, né? Que foi muito importante em todos os setores e segmentos da sociedade. E nesses últimos 6 anos aí, a gente vê a destruição, e mais acelerado no governo Bolsonaro, a destruição total. E a gente vai precisar de muitas mãos, né? Para a reconstrução disso. E eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas, que nós vamos precisar mesmo de toda a sociedade. Nós vamos ter que reeducar as pessoas, porque a deseducação, a desinformação está muito grande, né? E o preconceito tem muito a ver com isso, a desinformação e a falta de educação mesmo para as questões que, que, que coloca as relações humanas num patamar mais amoroso, um patamar de mais aproximação, de igualdade, né? Então, a gente tem muito trabalho. Eu sei porque eu também milito nessas questões dos direitos humanos e eu ouço cada barbaridade, que eu sou defensor de bandido, de puta, de viado, e que eu não presto, esses trem assim que você fala, oh, meu Deus do céu, sabe? Assim, a gente vai ter muito trabalho, né? E a gente precisa de todos para construir esse próximo momento que a gente vai viver, né? E, e como que você compreende, né, para dentro do setor da saúde, como que a gente pode pressionar, no caso, aqui em Belo Horizonte, o secretário de saúde, secretário do Estado, para que a saúde pública e essas conquistas que a gente está perdendo no governo federal, ela não se perca no Estado. Como que está isso nesse âmbito estadual e municipal? Está tendo acolhimento ou está generalizado a destruição e está difícil esse diálogo
nos municípios e nos estados. Como você está vendo isso? O município, a gente tem uma comissão municipal de AIDS, e que tem várias representações também. E aí sempre levam as demandas, né, questionamentos, e aí a coordenação de ST vai trazendo as respostas e vai tentando construir ações aí que possibilitem, né, um atendimento e uma assistência melhor às pessoas vivendo. Mas a gente tem que buscar parcerias, né? A gente fez uma reunião, o Movimento das Cidadãs, eu e Marcelene participamos semana passada com a Duda Salabert, né, que é uma das vereadoras que pauta o tema AIDS dentro da Câmara. E ela tem muitas dificuldades, né? Primeiro, porque ela é uma travesti, e levando o tema de AIDS, as pessoas já associam a população LGBTQIA+, e aí algumas pautas que ela levou não foram votadas, né, a maioria votou contra. Então, essas questões aí, então, se a gente percebe um parlamentar sensível à causa, a gente tem que buscar se aproximar dele, né, e conversar com ele algumas demandas. A Marcelene até levou algumas demandas importantes para ela, para que ela possa estar junto com a equipe dela averiguando, né? Ela vai fazer visitas técnicas em alguns espaços, aí são importantes, isso é importante. E agora, com relação ao Estado, a gente tem que fazer esse trabalho também. O Estado ele tem uma coordenação que, infelizmente, ela não tem uma autonomia, é o que eu percebo, posso ser que esteja errada, mas ela não tem uma autonomia, a gente leva as demandas e a gente não tem resposta, a gente não tem nada efetivo, e é um trabalho que já vem acontecendo há algum tempo, não na atual gestão da Anastasia também, que não é grandes coisas também, mas desde, né, da gestão passada, a gente já tinha essa dificuldade, sabe? E eu fico muito preocupada, porque tem muitos municípios do interior aí que a situação, de Minas Gerais, a situação é muito, né, complicada. E o Estado ele não vem, né, fazendo o trabalho, o dever de casa dele com relação a essas questões. Mas eu acho também que a gente pode estar pensando aí mais futuramente, né, quem sabe um deputado ou uma deputada, né, que estejam mais sensíveis à causa, para a gente estar chamando também para ajudar a gente nessa força-tarefa aí, né, de fortalecer as questões do HIV/AIDS, das ISTs também, dentro do nosso estado, que também, assim, está mais ou menos na situação do nacional, assim, sem espaço de fala, sem escuta, sem nada efetivo. Mas eu acho que é mais por causa dessa autonomia que essa atual coordenação não tem. E também aí vem fala que vem a Covid e que aí eles estão voltados para a Covid, mas assim, não dá para esquecer a AIDS, né? A gente não pode esquecer, porque as pessoas continuam transando, as pessoas continuam se infectando e as pessoas continuam morrendo de AIDS. Então, assim, é vestir um santo e desvestir outro. Então, tem que vestir todos, né? Porque, inclusive, há um alinhamento do governo Zema com o governo Bolsonaro em muitos quesitos, né? Inclusive nessa ideia do fim da saúde pública gratuita. Ele vem do Partido Novo, que, de novo, não tem nada, ultraliberal, que acha que tem que ser Estado mínimo em todas as situações, e isso acaba refletindo em todas as políticas públicas no Estado, né? E é importante você trazer essa questão, né, que tem a Duda Salabert ali dentro da Câmara Municipal, que leva essas pautas, essas lutas, mas são barradas, para que a população, nós, que somos pessoas um pouco mais informadas, a gente abrir um diálogo com os nossos pares, com as pessoas próximas da gente, da importância política de uma Assembleia, de uma Câmara de Vereadores, de um Congresso Nacional, porque é lá dentro que vão ser pautadas essas questões, né? Esses direitos, essas leis, essas regulamentações, está tudo dentro do legislativo. E a sociedade brasileira, ela dá muito pouco valor a quem eu vou eleger para vereador ou vereadora, pega um papelzinho ali no chão, ou minha amiga diz que ela é super bacana, mas ela é super bacana para quê? Para quem? Qual é a pauta? Qual é a luta, né? Temos muito que discutir, conversar aí nessa questão, né? Porque, como a gente começou esse programa, tudo é uma disputa
de narrativa, uma disputa política, e tudo que a gente conquista é com muito trabalho, é com muita luta, com muito suor. Eu quero... Pode falar, bem. Seu microfone acho que está fechado. Fechado. Aí. A gente conseguiu também, foi levar o tema, a pauta AIDS, para dentro da Fiocruz aqui em Minas, né? A gente foi procurada aí, né? Eu fui procurada na época até antes da pandemia, que o Celos fez algumas atividades na semana da visibilidade LGBTQIA+, eu fui em dois eventos falar do tema AIDS, e aí um assessor também parlamentar me pediu um projeto, né, voltado para as pessoas vivendo e tudo que precisava, e eu escrevi o projeto em cima do acolhimento, que tinha uma emenda parlamentar e tudo, e essa emenda foi passada para a Fiocruz, e a Fiocruz gostou do projeto, e me chamou para estar junto no projeto, achei super bacana também, né, e estou eu e o Rafael, que também ele está na rede de jovens que vive com HIV, e o projeto ele foi adaptado para um projeto de pesquisa qualitativa, né, e com o objetivo de fortalecer a rede de acolhimento de Belo Horizonte e região metropolitana, a partir de narrativas mesmo das pessoas vivendo com HIV. Então, a gente está fazendo oficinas, e nessas oficinas as pessoas relatam um pouco, né, da sua vivência e pensam em estratégias que a gente pode estar levando e se fortalecendo enquanto política mesmo, que precisa de melhorar dentro de Belo Horizonte e região metropolitana. E assim, eles estão gostando tanto do projeto, da desenvoltura, do desenvolvimento do projeto, que parece que vai ter continuidade. E a gente está, assim, eu ouvi, né, numa reunião que a gente teve no ano passado, que está sendo muito elogiado o projeto. O projeto ele vai ter também um documentário, que a gente não temos data ainda para lançamento, a intenção era ter lançado em dezembro, mas a gente não conseguiu. Provavelmente março ou abril a gente vai lançar esse projeto. O Carlos Magno está com a gente no projeto também. E um livro também com cartas que as pessoas estão escrevendo, elas não se identificam, usam codinome, e a carta elas escrevem para o que elas quiserem. Então, a maioria das pessoas estão escrevendo a carta para o vírus, e muitas relatam que esse exercício de escrever a carta está muito importante, porque é como se fosse uma catarse, sabe? E estão se curando de várias coisas nesse exercício de escrever a carta. E a gente vai também lançar um livro com essas cartas também, que estão lindas demais, eu choro cada vez que chega uma carta, é muito forte. E esse projeto também, eu fico muito feliz da gente ter conseguido inserir essa pauta dentro da Fiocruz, que é uma instância tão importante de pesquisa dentro do nosso país, né? E que a gente consiga ter dados aí, subsídios, para que a gente possa realmente fortalecer a nossa política de AIDS aqui do nosso município, do estado, para que não tenha tantos déficits, tantas lacunas igual a gente está tendo ainda, né? Tem a gente já está chegando no finalzinho, como passa rápido, né? Quando a conversa é boa, o trem, minha filha, passa voando, é um metrô, não é nem um trem, né? Mas tem uma questão, Eliana, que eu às vezes reflito sobre isso, né? Que a gente olha a chegada do HIV muito como uma coisa só muito pesada, muito ruim para a sociedade, né? Mas eu vejo que ele também trouxe alguns debates para a sociedade que vivia de uma forma muito hipócrita, né? As pessoas fingiam que os filhos não tinham vida sexual, fingiam que as mulheres casavam todas virgens, né? Havia uma hipocrisia em torno da questão da sexualidade, um tabu, que era uma coisa muito terrível, né? Que criava muita confusão. E eu acho que, inclusive, por conta desse tabu, quando aparece o vírus, aí eles apontam, é maldição gay, é o pecado, Deus está castigando, né? E quando isso mostra que não há grupo de risco, que todos nós podemos nos contaminar com este vírus, foi um choque social. E houve uma necessidade de uma mudança de comportamento, né? Começa as escolas a ter que falar disso, começa as famílias terem que falar disso, começa a ter que ter educação sexual dentro das escolas, né? E que agora a gente está perdendo, infelizmente, por conta desse processo que a gente está vivendo
no Brasil. Dentro da sua visão, né, você como uma pessoa positivada, o que você poderia nos dizer a respeito desse processo transformador da sociedade a partir, que eu acho que esse foi o primeiro grande impacto, né, de um processo, de uma epidemia, né, que aconteceu no mundo, depois de um século, né, da gripe espanhola, e chegou a AIDS, foi um impacto muito grande. O que você vê, assim, se a gente pode colocar, né, entre aspas, de positivo dentro de tudo isso que aconteceu, como você enxerga isso hoje, quais são os ganhos, qual é para você a sensação de vitória, né, de falar assim, poxa, apesar de tudo isso, olha o quanto aprendi, ou o quanto, né, porque eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de coisa para também mostrar para as pessoas e para a sociedade que nem tudo é perdido, né, e que a gente pode fazer algo sempre com aquilo que a gente tem na mão. Gostaria que você fizesse um pouco essa reflexão para a gente aí. Então, o HIV está muito ligado a sexo, né? Sexo é tabu. Até hoje, por mais que a gente tenha avançado num certo momento, retrocedido agora, realmente o que você falou, tá difícil a gente falar de HIV nas escolas, em outros lugares, mas eu acho que a gente vai conseguir reverter isso. Tá vindo uma galera aí, esses meninos que estão nascendo aí são mais antenados, mais, né, questionadores, eu acho que a gente vai conseguir. Bom, eu gosto de falar, sabe, assim, isso é meu, nem todas as pessoas conseguem aceitar, entender o HIV, tem pessoas que têm muita dificuldade, cada um tem seu processo, seu tempo, né, e um contexto também que pode dificultar ou não. Para mim, o HIV hoje, eu não consigo me ver sem o HIV, né? Fico até pensando assim, se um dia aparecer a cura, eu vou ficar um pouco perdida. Mas o HIV me proporcionou muitas coisas boas, porque eu comecei a olhar as coisas boas que ele me trouxe. Meu filho, que eu não pensava em engravidar de novo, eu tomava pílula. Meu filho foi mal presente, né? Porque com o rompimento da preservativa, eu engravidei ali, enfim. A minha graduação, que veio a partir da militância, né? E ali as pessoas me questionaram qual era a minha formação. Eu falava, não sou movimento social. Aí, não, você é psicólogo, você é assistente social. Aí um dia eu falei assim, não, eu preciso pensar nessa questão também, que era um sonho meu quando eu descobri o HIV. Só que eu era de educação, e eu ia fazer pedagogia, mas eu desisti de tudo, que eu achei que eu ia morrer, aquela coisa toda, né? Só que, enfim, eu fui para outros rumos com HIV, fui para movimento social, então, naquele momento, eu falei assim, eu me identifico agora com o serviço social, e eu quero ser uma assistente social, que eu tive assistentes sociais importantes na minha vida, que fizeram eu achar, né, que aquela profissão faz totalmente, realmente a diferença. Eu sou a mulher que eu sou hoje, né, todo esse empoderamento, politizado, enfim, por causa do HIV. Eu fico pensando assim, a escola que eu trabalhava, as pessoas são Bolsonaro. Eu podia estar naquela escola se não fosse HIV. E ser também, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, não, né? Não consigo nem pensar assim. Então, assim, o que eu sou hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Com as ideias que eu tenho hoje, tudo foi por causa do movimento social. O movimento social abriu minha cabeça de uma forma que, tanto assim, tudo que a minha faculdade, eu tinha muitos professores que queriam, né, porque eu tinha vivência, o professor tinha teoria, eu tinha toda a prática, a vivência, eles queriam muito entender todo esse processo, foi muito rico na faculdade. Eu fui conselheira de saúde aqui em Belo Horizonte por 4 anos também, que foi muito rico. O Conselho de Saúde de Belo Horizonte era um dos melhores do Brasil, né? Não sei como está hoje, mas a gente tinha um espaço de fala e um respeito muito grande. E tudo que o HIV me proporcionou está em vários espaços, em várias conferências. As conferências de AIDS nacionais, eu participei em mesas das últimas 4. A última eu participei de 3 mesas. Então, assim, foram oportunidades que o HIV me trouxe, né? Claro que fui eu que busquei, né? Eu poderia estar
continuar como professora ali, vivendo com HIV, tomando meu remedinho, mas assim, eu precisei de algo mais, né? E o que tem uma amiga minha que fala que a militância é cachaça, né? Que a gente vicia. E realmente eu brinco e falo assim: olha, o HIV eu consigo manter ele quietinho com um antirretroviral, mas a militância, eu fechei o ciclo da militância, saí da representação e voltei o ano passado. Então você vai voltar e eu já estou até aqui de novo, né? Ainda bem que a Márcia está comigo aí, porque e assim, e a militância, ela te faz sentir vivo, né? Claro que nem todo mundo tem perfil, mas primeiro eu tive um contexto familiar que me ajudou, né? Um apoio da minha família que foi importante, uma vontade de viver que eu sempre tive e a aceitação que eu fui trabalhando. E aí o dia que eu consegui contar para os meus filhos, eu falei: agora ninguém me segura. E eu tenho uma exposição e isso até hoje não é problema, espero que nunca seja, no meu trabalho, em mídia, em todos os lugares. Então, assim, isso foi um peso, sabe? Quando eu decidi falar: não, agora eu posso mostrar minha cara, dizer quem eu sou, uma mulher que vive com HIV. E tirou esse peso, porque eu não, todo mundo que quiser, quem não sabe, porque não quer saber, porque tem. Outro dia eu entreguei o resultado para um rapaz e falou assim. Aí ele mandou, eu gosto de passar meu telefone para dar um suporte, até eles começaram o tratamento, ele falou assim: eu estou vendo um documentário aqui, eu acho que é você que está falando, eu falei: provavelmente. Então, assim, e tudo isso, sabe? Eu sou quem eu sou, e os amigos que eu conheci nessa trajetória. Eu brinco muito com as pessoas fáceis, falam: não, se não fosse a HIV, você não tinha me conhecido, nem eu tinha te conhecido. São amigos, assim, maravilhosos, né? Que eu tenho uma consideração incrível. O Elcio mesmo é uma pessoa, assim, ele não vive com HIV, é uma pessoa maravilhosa. Ele fala, né, que vive com HIV no coração. O que ele faz por nós. Então, assim, são várias pessoas e outras pessoas tanto, a Márcia também, que a gente está se aproximando mais da militância, mas que a gente conversa muito sobre as nossas questões. Então, assim, isso é muito bacana, sabe? E no Brasil todo eu tenho amigos por causa da militância. Eu conheci outros países por causa do HIV, né, nessa representação, sabe? E isso, se não fosse HIV, talvez eu seria aquela Eliana professora defendendo o Bolsonaro. Olha que triste. Triste, Viva triste HIV! fim, né? Que seria, meu Deus. É legal ouvir esse depoimento seu, sabe, Eliana, porque eu tenho trabalhado e tentado trabalhar muito com a juventude, né? Porque de mostrar a importância da gente se envolver em questões que nos afetam pela militância, né? Porque há uma diferença em ser ativista e ser militante. O ativista ele não tem um compromisso, ele vai lá numa passeata, volta para casa, vai no seu. Agora, o militante não, ele toma aquilo como sendo parte da sua vida, parte da sua história para transformar a própria história, né? E que a militância ela não tem data, e não tem data para começar nem data para acabar, e ela não é para agora, né? Quantas lutas para a gente poder chegar até o tanto que a gente já tem hoje, e o tanto que a gente tem que conquistar ainda. Vai ter muita coisa que você não vai chegar a ver acontecer, nem eu, porque às vezes as coisas são demoradas, né? A gente tem sonhos, a gente tem desejos de um mundo onde as pessoas tenham mais liberdade, onde essa questão do preconceito seja eliminada de fato da sociedade, né? Onde isso que você coloca, né? Quanta irmandade em torno dessa temática na sua vida, quantos irmãos você fez, né? Quantas amizades poderosas, irmãos, né? Porque tem amigos que são irmãos de caminhada. E a São. gente, né? A gente vai falar assim: poxa vida, que bom que a vida nos trouxe até aqui, fez a gente caminhar junto, como aprendo com você, que bom, né? E a Então, referência que a gente se torna também, sabe? O meu filho, ele fala direto para mim. O meu filho, assim, ele fica muito orgulhoso. Ele fala: mãe, eu tenho muito orgulho de você, da mulher que você é. E na época da eleição, né? Só nós dois aqui que fomos da minha casa, meus irmãos todos foram Bolsonaro. E ele fala assim: mãe, ainda bem que é você, minha mãe, que não é. Porque imagina se você também fosse eu ter que brigar com você. Então, assim, e quando eu contei para a Duda do dia que eu conheci ela, ele que me apresentou a Duda, assim, de uma certa forma: mãe, você já ouviu quando ela candidatou para senadora?
Ele chegou para mim e falou dela: mãe, vota nessa mulher aqui, mãe, você precisa votar nela, é uma professora, é do jeito que você gosta e tal, sabe? Então, assim, é a referência que eu levo para os meus filhos também, e para outras pessoas que sempre me falam: você foi referência na minha vida, eu consegui superar, depois, né? Enfim, mas assim, claro que a pessoa se superou porque ela teve a força de vontade, mas ser uma referência, você ter uma pessoa que você se fala assim: nossa, ela conseguiu, eu consigo, tipo isso, é muito gratificante, sabe? Pensar, ver que você, do HIV, você fez, aquele limão, você fez uma limonada, uma caipirinha, né? Que é mais Sim, gostosa. é gostoso. É isso aí, adorei bater o papo com você, Eliane. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Foi assim muito importante para o nosso programa te ouvir. Eu quero dizer aí às pessoas que estão ouvindo, as que vão assistir daqui a pouco esse programa, se inspire nessa mulher, venha para a luta, venha militar, porque a gente tem muita coisa que a gente pode conquistar, mas juntos, brigando pelaquilo que a gente acredita que é o melhor para a nossa comunidade, que é o melhor para a sociedade, né? E é na luta, não cai do céu, não vem Não facinho, cai. assim, porque eu sou bonitinho, porque eu sou bonzinho. Tudo é uma disputa de narrativa, é uma disputa política, né? E que é muito importante que vocês que estejam nos ouvindo venham participar, procure aí os movimentos, o grupo, coloca aí de novo, o Alexandre, para a gente, o telefone, para as pessoas que estão positivadas e queiram conversar, ou que recebeu o resultado há pouco tempo, está por aí perdida, agoniado, né? Às vezes a pessoa fica agoniada sem uma referência, está aí a referência do telefone da Eliane para vocês procurarem, receberem um acolhimento, uma palavra de afeto, de carinho, de esperança, do sentido de esperançar de Paulo Freire, né, de esperança de ficar esperando, não esperançar, de ir para a luta com consciência. Então, eu quero agradecer a você, agradecer o seu grupo, né, muito obrigado pela presença. As pessoas que estão assistindo, dê seu like, se inscreva no canal, e com você, as considerações finais e dizer, mais uma vez, que o canal Convergência das Cores está abertíssimo para vocês. Na hora que vocês quiserem trazer qualquer tema, qualquer debate, é só entrar em contato, que este canal está aberto para vocês falarem o que vocês quiserem sobre essa questão HIV. Tá bom? Com você, aí, as considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, né, o contato, o convite, e que a gente possa ter mais vezes, né, esse diálogo, essa conversa tão gostosa aí, e que é importante, né, e, enfim, que vale muito a pena, né, toda vez que a gente consegue chegar a alguém com uma informação, e com uma informação certa, né, sem fake news, eu acho que vale muito a pena. Então, podem contar sempre comigo, agradeço também a parceria. A gente, se precisar, a gente vai entrar em contato sim, né? Eu estou mais próxima do Carlinhos, a gente vai conversando, qualquer coisa que precisar, e também, se precisarem da gente, só acionar e pode me chamar também, que a gente está junto. Ok, então, finalizando, o mês que vem a gente volta de novo com Convergência das Cores, e a gente aqui na produção, estou eu, Muniche, Carlos Magno, Penélope, o Gilberto e o Breno, eu na executiva. E aí, comandando e pilotando a parte técnica, Alexandra Bradaró, muito obrigado, minha querida, amada, linda, magnífica Alexandre Badaró, pelo seu trabalho aqui com a gente. Beijo no coração de todas, todos e todes, e muitíssimo obrigado, Eliana, pela sua presença, e até uma próxima conversa. Tchau, Beijo, gente. até a próxima. Tchau, tchau para todos.